Então, atendendo a pedidos e o carnaval já prestes a chegar, vamos aprender a fazer uma maquiagem para vocês usarem por aí nesse carnaval, tá? Então vamos lá! Vocês a fazerem uma maquiagem artística, que vocês já sabem que eu adoro, e nós vamos aprender a fazer, digamos que uma oncinha, tá? Então, meninas que gostam de onça, esse tutorial bem divertido para vocês usarem no carnaval. Então, vamos lá! Então, como vocês já perceberam, já estou com o olhinho feito. Pra gente finalizar esse outro olho, eu vou começar passando o meu eye primer, certo? Eu vou estar utilizando esse fixador de sombras da Hot. É muito importante que você faça a aplicação do fixador de sombra, porque além de avivar as cores, né, das sombras, ele ainda vai estar dando uma durabilidade bem maior. E como você vai pular muito no carnaval, isso vai vir como uma bênção, tá? Então vamos lá. Agora vamos às nossas cores. Então, eu vou estar utilizando essa paletinha Diva da Catherine Hill, tá? E vou começar a marcar o meu côncavo com esse marronzinho aqui, mais puxado, mais puxadinho pro cor de terra. Então, eu vou começar a fazer a aplicação do meu côncavo com esse pincelzinho aqui. Então, bora lá. Vou pegar esse tom e vou começar a demarcar o meu côncavo. Então, para começar, eu vou fazer a marcação na diagonal, tá? Vou na diagonal, depois eu fazendo, né? Vou subindo para a marcação da linha do côncavo. Então, aplico na diagonal e já vou subindo. Não tem problema em ficar perfeitinho, porque depois eu vou vir com meu pincelzinho de esfumar e vou suavizar essa marcação inicial, tá? Agora eu pego o meu pincelzinho de esfumar, esse pincelzinho aqui, que é o número 15 da Vult. Agora eu vou começar a espalhar toda essa sombra que eu demarquei, tá? Então posso fazer em movimentos circulares, porque vai já ajudar a suavizar. Então já vou espalhando bem. Então agora eu venho com lápis preto, de preferência que esse lápis preto ele seja um lápis cremoso, porque vai ajudar a esfumar essa marcação que eu irei fazer, tá? Então eu venho aqui na minha pálpebra, na metade da minha pálpebra móvel, e vou começar a pintar. Não precisa pintar toda a pálpebra móvel, porque eu vou precisar do meu cantinho interno um pouquinho mais suave, porque eu venho com uma outra cor de sombra, tá? Então, vou pintar só da metade do comecinho da pálpebra, ó. Deixa esse espacinho do cantinho lacrimal um pouquinho mais livre. Daí, quando a gente vier com um pincel de esfumar, eu vou passar, mas deixar mais suave. Se vocês tiverem um cajal, um lápis cajal, ainda é bem melhor, tá? Ou vocês podem também estar fazendo essa aplicação do lápis preto com um jumbo da NYX também, tá? Agora eu venho novamente com o meu pincelzinho de esfumar e vou suavizar essa marcação que eu fiz com o lápis, tá? Vou começando a esfumar toda essa marcação que eu fiz com o lápis. Então, eu já vou esfumando o preto e levando um pouquinho pra cima pra fazer a junção das cores, desse marrom que eu comecei com esse preto, tá? Sempre unindo as cores, nada marcado, porque não vai ficar legal. Eu esfumei essa marcação do lápis preto, já fui unindo o preto com o marrom, e agora eu vou vir com uma sombra preta, tá? Também da paleta da Catherine Hill, esse pretinho opaco, sem brilho algum. E com um pincelzinho eu vou aplicar essa sombra preta na minha pálpebra móvel, tá?
Então, venho aqui, ó, vou pressionando essa sombra sem arrastar, só dando também algumas batidinhas já resolve. Depois, eu venho novamente com um pincelzinho de esfumar e vou suavizar também essa sombra. Pronto, pego novamente o meu pincel de esfumar e vou suavizar essa sombra. Sempre buscando unir todas as cores para nada ficar separado, tá? Todo mundo juntinho. Agora eu venho novamente com o meu marronzinho que eu iniciei, esse tom de marrom mais claro, e vou vir com o meu pincel de esfumar. Então eu venho aqui por cima da marcação do preto e eu venho, ó, aqui e vou suavizando, vou esfumando, trazendo sempre de fora pra dentro, de fora pra dentro. Agora eu venho com esse pincelzinho, tal, língua de gato, mini língua de gato, que ele é bem pequenininho, e vou vir com essa sombra iluminadora maravilhosa, também da paletinha da Catherine Hill, e vou iluminar abaixo da minha sobrancelha, tá? Vou aplicar aqui. Então, gente, acidentes acontecem e eu acabei borrando o meu olho esquerdo, certo? E eu tive que desfazer e vou fazer novamente. Então, esse era o que a gente estava fazendo, mas a gente vai mudar só o olho, mas eu vou continuar de onde eu parei. Então, apliquei o iluminador próximo à minha sobrancelha. Agora, no meu cantinho lacrimal, no meu cantinho interno do meu olho, eu vou vir com uma sombra dourada, tá? Então, eu vou estar utilizando essa paletinha aqui da Vult, esse dourado aqui, tá? Esse. Então, eu vou pegar um pincelzinho que já vem na própria paleta, esses pequenininhos, e vou aproveitar essa pontinha mais fininha para fazer a aplicação da sombra no meu cantinho interno. Então, venho aqui e vou aplicando esse douradinho, dando uma leve subidinha, trazendo um pouco do brilho da sombra próximo à sombra preta, tá? Então, posso dar uma leve subidinha também, para que esse glitter da sombra venha mesclar com o preto. Feita a aplicação do meu douradinho, agora eu vou pegar um pigmento também da Vult e a cor dele é a cor 8, tá? Então ele também é um dourado e eu vou com o mesmo pincelzinho pegar a pontinha e vou fazer a aplicação desse pigmento no mesmo cantinho, por cima da sombra, tá? Aplico aqui no cantinho interno. Esse glitter é maravilhoso, é um dourado muito bonito, gente. Pronto, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas fica isso. O preto e depois eu finalizo com o dourado. Pronto, agora eu vou fazer a aplicação do meu delineado. Vou estar utilizando esse delineador em gel da Mary Kay, tá? Vou pegar meu pincelzinho de delineado e vou começar a fazer. Pronto, depois do delineado eu venho com um pincelzinho de olhos na cor preta e ele já vem com a pontinha para esfumar. Eu vou aplicar na raiz dos meus cílios superiores, não, inferiores. E depois com a esponjinha na pontinha eu vou suavizar esse lápis, tá? Então eu venho bem rente à minha raiz dos cílios inferiores. E com a pontinha vou dar uma esfumadinha. Então vou esfumando esse lápis, porque eu quero um olhar bem dramático. Vou pegar esse marronzinho mais escuro e com o mesmo pincelzinho que eu usei no início, eu vou passar a sombra por cima do lápis, tá? Então, eu venho aqui e já vou dando também uma esfumadinha para misturar o lápis
com essa sombra marrom. Eu venho agora novamente com o mesmo pigmento que eu usei aqui no meu cantinho lacrimal, o da Vult, o douradinho, tá? Esse pigmento aqui. Então eu vou pegar esse pigmento e vou aplicar nesse lado do meu rosto, tá? Porque é aqui onde a gente vai começar a desenhar as pintinhas. Então com as pontinhas dos dedos mesmo, eu venho com o pigmento e começo a aplicar aqui na lateral do meu rosto. E esse pigmento, ele tem um dourado que é simplesmente espetacular. Então, pro carnaval, brilho sempre é muito bem-vindo, né? Então, tenho certeza que vocês vão arrasar nesse carnaval com essa inspiração, que é tudo de bom. Antes de iniciar, eu já tinha preparado a pele, já tinha passado o pó também. Fiz a correção normal, passei base, tudo direitinho. E esse glitter vai vir por cima do pó, que eu já tinha aplicado, tá? Esse lado do rosto, sem sombra de dúvidas, vai ser o destaque dessa maquiagem. Olhem só esse pigmento, babado, barulho e confusão, né? Pronto, agora nós vamos começar a desenhar as nossas pintinhas. Então, nesse espaço aqui do meu côncavo, eu vou começar a desenhar as minhas pintinhas. Então, ela vai como se estivesse saindo do meu olho e partindo para a minha lateral do rosto, tá? E para fazer essas pintinhas, eu vou pegar um pincelzinho de pintura artística da Condor, porque ele é bem fininho, e com delineador em gel, mas também dou como sugestão uma canetinha delineadora, ou mesmo um delineador líquido, também vai dar certo. Mas eu vou estar fazendo com o meu delineador em gel, tá? Então eu vou começar a fazer essas pintinhas como se fossem vírgulas. Então, uma vírgula que fica de frente com a outra e deixa um espacinho. É como se fosse um círculo, só que aberto, tá? Então, vocês vão fazendo, ó, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas eu comecei daqui, de dentro do meu olho, e vou saindo com essas pintinhas por cima desse pigmento que eu acabei de aplicar, tá? Então aqui vocês podem ir brincando, usando a criatividade. Então pode fazer também umas menores, outras maiores, porque vai ficar bem legal. Pronto, depois que vocês fizerem as pintinhas, ó, fica com esse efeito, fica bem legal. E nos espaços que vocês deixarem, vocês podem ir fazendo pontinhos, dando alguns pontinhos entre essas pintinhas, tá? Eu novamente com o meu pincelzinho e vou fazendo só alguns pontinhos. Depois das pintinhas, dos pontinhos, ele fica com esse efeito. Você espera secar mais ou menos 10 minutinhos para esse delineador secar bem e não correr o risco de borrar, porque agora nós vamos pintar essas pintinhas com esse marronzinho escuro, não esse aqui, marronzinho escuro, e vou com um pincelzinho mais pontudinho, mais ou menos assim, eu vou começar a pintar as minhas pintinhas de marrom. Então vou pintando todas as pintinhas que eu desenhei. Pintei todas as minhas pintinhas de marrom, fica com esse efeito. Agora a gente vai jogar um pouquinho de glamour, tá? Fazer uma oncinha glamurosa. Então a gente vai pegar, eu comprei essas pedrinhas que vocês encontram em lojinhas de bijuterias. São tipo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, essas pedrinhas brilhosas. Pode ser dourada, vai ficar legal, pode ser tom de bronze também. Mas como eu já tinha essas, eu vou fazer com essas pedrinhas aqui. E vou aplicar entre algumas pintinhas que eu fiz, tá? E vou aplicar com cola de cílios. Então, vou pegar a minha colinha de cílios e vou começar a fazer os pontinhos entre as pintinhas. Depois que eu apliquei a cola, eu venho com as pedrinhas e vou começar a colar essas pedrinhas entre as pintinhas, ó. Vou colando.
Pronto, terminei de colar as minhas pedrinhas. Agora eu vou vir com a aplicação dos meus cílios e já volto, tá? Pronto, aplicados os meus cílios, finalizada a nossa primeira make inspiração de carnaval. Olhem só como ficou o resultado final. Espero que vocês façam também essa maquiagem, porque eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Espero que tenham gostado também. Se gostar, não esquece de dar um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo de oncinha. Até a próxima e tchau, tchau.